Olá, gente! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como as roupas podem mudar o seu corpo. Você já percebeu isso? E bem, essa live é a primeira live das lives de aquecimento antes da gente iniciar a maratona do estilo e elegância para todas. Tudo bem com vocês? Quem quer saber aí como que as roupas podem mudar o corpo, por que isso acontece, se realmente isso acontece, se é tão importante assim? Quem que já percebeu aí que com determinada roupa parece que o corpo não fica legal e já com outras roupas parece que o corpo fica melhor e aí você acaba usando mais? Quem já percebeu isso por aí? Então, poxa, quer dizer que a roupa pode mesmo mudar nosso corpo, gente? Sim. E hoje vocês vão entender o porquê, né? Os motivos pelos quais isso acaba acontecendo. A roupa, sim, dá uma impressão diferente sobre o nosso corpo, tá? Kathleen diz que meu cabelo tá maravilhoso. Obrigada, Kathleen. Tudo bem, gente? Hoje eu tô fazendo live aí num horário diferente, né? Agora as lives vão ser às 18h30. Quase todos os dias eu sempre vou fazer uma postagem com a programação. Quem viu a programação de hoje? Boa noite, Nívia. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Denise. Boa noite, Edna. Boa noite, Cíntia, Jaque, Kathleen, não é isso? Larissa, Meu Mundo, Gláucia, Pati, Arthur, Rosa. Deve ser Rosa, Miriam, Lu. Boa noite, gente. Vamos entrando. Então, essa, como eu falei, né, vai ser a primeira live de aquecimento. Vocês gostaram desse tema? Já perceberam aí que a roupa muda um pouquinho o corpo de vocês, hein? Quem já percebeu isso? Levanta a mãozinha aí pra mim. Levanta a mãozinha assim, ou então bota eu, escreve aí eu, que eu quero saber se vocês já tiveram sozinhas essa percepção de que você coloca uma roupa e parece que seu corpo muda. Tipo, com uma roupa, seu corpo fica legal, com outra roupa, seu corpo não fica legal. Já tiveram isso? Sozinhas já perceberam isso, olhando no espelho? Acredito que sim, né? Acredito que todas as mulheres já devam ter percebido isso em algum momento. Mas coloquem aí que eu quero saber. Quero saber também se você não percebeu. Então, se você não percebeu, digita aí no comentário não. Agora, se você já percebeu, digita aí sim. Só para eu saber qual o nível de percepção de vocês em relação a isso, tá? E aí, cliquem no coraçãozinho para essa live chegar para mais pessoas. Outra coisa importante que eu quero que vocês façam é compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa live com amigas, com pessoas que possam gostar também desse conteúdo. E eu vou chamar alguém aqui para tirar dúvidas também, viu? Então, vou primeiro passar um conteúdo, depois eu vou chamar aqui. Se você tem dúvida de como disfarçar determinada parte do seu corpo, hoje eu vou te ensinar. Então, manda esse aviãozinho aqui, olha. Clica nesse aviãozinho, aí vai aparecer uma listagem de amigas suas, tá? Gente que você segue aí no seu Instagram. E aí você clica e manda para elas virem aqui também entender um pouco mais sobre por que as roupas mudam o corpo. Olha, muita gente já percebeu, né? Sim, 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 eu, sim. Teve Meu Mundo percebeu a duras penas. Pois é, gente, tem hora que a gente percebe mesmo a duras penas, né? E assim, que bom que vocês perceberam, tá? Fiquem felizes por isso, porque é muito pior quando você não tem essa noção. Por quê? Porque quando você tem a noção de que a roupa pode mudar o seu corpo, pode dar uma percepção diferente sobre o seu corpo, qual é a chave que vira aí, gente? Vira alguma chave para vocês? Quer dizer o quê isso? Que vocês podem usar isso a seu favor, meninas, entendem? Olha como isso é bom, isso é mágica. Se você entender
qual é a roupa, qual é o elemento da roupa, da modelagem que faz o seu corpo ficar melhor, que faz o seu corpo ficar legalzinho, chuchuzinho, do jeito que você gosta. Você pode usar isso a seu favor, né? E se você entender quais são os elementos que fazem o seu corpo ficar de um jeito que você não gosta, o que você pode fazer? Tirar essas modelagens, esses elementos do seu guarda-roupa. Olha que legal, né? Então, que bom que vocês já perceberam isso, que bom que isso acontece, porque aí a gente pode usar truques. O que a gente faz para esconder olheira? A gente não coloca uma maquiagenzinha, a gente não coloca um corretivo. O que a gente faz para parecer mais magra aqui no rostinho? Não faz um contorninho? Olha aqui meu contorninho, ó, né? A gente faz. Então, isso é truque de disfarce. Que legal! Chuchuzinho, né? Vamos ficar tudo chuchuzinho, tudo só o filé. Então, gente, isso é ótimo. É igual maquiagem. Poxa, se eu sou cheia de manchinha no rosto, tenho minha olheira, e isso me incomoda, por que não desaparecer com isso, ficar mais bonitinha, aparecer, né, com que eu nasci com essa pele linda, magrinha, queimadinha de sol, mesmo estando só em casa aqui todo dia, né? Então, a roupa faz essa maquiagem também no nosso corpo. Então, você precisa aprender a fazer essa maquiagem. Assim como você aprende a fazer a maquiagem no seu rosto, você pode aprender a fazer essa maquiagem, entre aspas, no seu corpo. Você pode disfarçar a barriga, você pode disfarçar culote, você pode parecer mais alta, você pode parecer mais magra, pode disfarçar quadril, pode aumentar quadril, pode engrossar pernas, pode afinar pernas. Gente, pode afinar braços gordinhos, você pode fazer várias coisas com seu corpo só usando as roupas certas e deixando de lado as roupas erradas, né? Então, que bom, digam assim agora aí pra mim, ó, graças a Deus que isso acontece, graças a Deus, né? Podem comentar aí, bota aquela mãozinha assim, ó, aquela mãozinha que levanta a mão pro céu e diga obrigada, Deus, muito obrigada pela ilusão de ótica, que é o fenômeno físico responsável por criar essa maquiagem no nosso corpo, sabiam? Que a ilusão de ótica é física, gente, física. Nada mais do que física, tá bom? Então, não é à toa, Edília, graças a Deus, né, Edília? Graças, gente, olha que beleza. Então, vamos aprender a fazer isso. Assim como a gente aprende a se maquiar, maquiar o rosto, vamos aprender a fazer uma maquiagenzinha no corpo, tá legal? Então, quais são os sentimentos que vocês têm, né, quando vocês colocam aquela roupa que não valoriza o corpo de vocês? Se vocês não têm, se ainda não tinha virado essa chave, por mais que vocês tivessem percebido isso, mas não tinha virado essa chave do quão maravilhoso isso é, provavelmente quando você vestiu aquela roupa que não valorizou seu corpo, o que você sentiu? Que o problema era você, né? Que o problema é a sua barriga. Poxa, eu não vou conseguir ficar bonita porque eu tenho uma barriga aqui que impede, né? Eu não vou conseguir vestir essa roupa que eu quero porque o meu corpo não é legal. Então, você transfere o problema para você. Quando essa chave vira, né, e que você passa a dar graças a Deus pela ilusão de ótica existir, você para de ficar pensando, mas eu quero essa roupa. Não, gente, quem tem que ser bonito, quem tem que estar bonita é você e não a roupa. Você, por acaso, é um cabide? Você, por acaso, é uma arara de loja para você estar desfilando roupa? Não, filha, você tem que ser a modelo. Quem tem que andar bonita é você, né? Você não é um cabide para estar desfilando roupa. Então, não se importe. Queria muito usar essa roupa. Não. Se essa roupa não te veste bem, chuta ela para longe, manda ela para outra pessoa. Quem sabe, né? Vai ser mais feliz com essa roupa. E você passe a usar as roupas que vão fazer você ficar feliz. Você se sentir bem, tá?
Então, vamos parar com essa história aí de ficar achando que o problema é o corpo de vocês, ficar achando que vocês têm que emagrecer primeiro para se vestir bem. Isso não é verdade. Isso é um mito. Olha, a Ale Cassimiro falou assim: tenho várias peças que não uso há tempo porque não me sinto bem. E o que elas estão fazendo no seu guarda-roupa, Ale? Né? Se elas não te vestem bem, faz um bazar, arrecada um dinheirinho aí, mas você precisa saber as roupas que te vestem bem, tá? Você precisa entender aí de ilusão de ótica. Não é só ilusão de ótica, tem alguns conceitos que eu vou falar na aula hoje pra vocês, tá bom? Aí eu quero perguntar um negócio pra vocês. Quem aí já achou que precisava emagrecer pra se vestir bem? Quem aí já achou que o problema era o próprio corpo? Digita aí, levanta a mão, tá? Quero saber se vocês estavam pensando isso. Eu quero que a partir de hoje, vocês abandonem essa ideia, tá? Então, pode até colocar no passado aí. Coloque no passado, escreva pra mim, eu pensava, mas hoje eu vou aprender que isso não é verdade, que eu posso me vestir bem. Pronto, olha, a Carla, Yarli, Marília, Vera, eu. Pois vocês pensavam, passado, viu? Passado. Hoje vocês vão aprender que isso não é verdade. Não interessa se você é magra demais, não interessa se você tá acima do peso, não interessa se tem barriga, braço, tudo que tu quer disfarçar aí, mulher. Tu vai conseguir, aprendendo alguns conceitos que eu vou te ensinar aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou te ensinar aqui é a base, é pra cair a ficha, tá? É pra você não ficar pensando que você é o único floquinho de neve que pra você nada dá certo. Não. Então, não vou te passar aqui como disfarçar cada parte do corpo. Hoje, eu quero te provar e te argumentar pra você tirar essa ideia boba da sua cabeça que você não pode se vestir bem porque você não tem o corpo perfeito, tá? Não precisa ser magra, não precisa ser violão, não precisa, sei lá o que você acha que é o corpo perfeito aí, malhada, não precisa. Aí eu quero que vocês, inclusive, eu quero que vocês se lembrem. Pensem aí, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas próximas a vocês que não tem esse corpo que você julga ser o corpo padrão, o corpo perfeito, tá? E que se vestem bem. Pensem um pouquinho aí. Pensem um pouquinho. Poxa, tem fulana que realmente ela não é tão magra, ou ela não é malhada, mas ela se veste bem, ela tá sempre bonita. Será que ela não tá usando uns truquinhos aí pra esconder uma barriguinha que você nem vê? Você acha que ela não tem, quando na verdade ela tá sabendo coisas que você não sabe, né? Então, vocês conhecem alguém? Quero saber, porque eu quero que vocês coloquem a cabeça de vocês para funcionar, né? A primeira coisa, o primeiro passo para a mudança é você se convencer de que você pode. É você parar de achar que você é a única coitada do universo que não vai se vestir bem, tá? Então, lembrem-se que tem pessoas que não têm esse corpo padrãozinho e que conseguem se vestir bem. Meu mundo falou, adoro o seu jeito de falar, divertido e verdadeiro. Obrigada! Mas vamos lá, eu quero que vocês me respondam. Lembrou? Lembrou de alguém? Coloque aí, lembrei. Lembrei, a Nívia falou, é verdade, pois é. Então, se você lembrou de alguém que não tem aquele corpo que você acha que você deveria ter, mas que também se veste bem, coloque aí, lembrei. Lembrei. Coloque aí que eu quero ver. Até blogueiras. Blogueiras também, que porventura vocês sigam plus size, blogueiras com corpos mais reais, que hoje em dia tá surgindo, né? A grande maioria das blogueiras tem aquele corpo perfeito, escultural, mas uma aqui, outra ali tem, uma que não tem esse corpo padrãozinho e se veste bem. Olha, a Lê disse assim, conheço e sei que ela tem problema de estômago alto. A Cristiane lembrou de alguém. A Nívia diz que tem a cunhada, sempre bem vestida. Exatamente. Então, pensem,
Se elas conseguem, é porque elas estão sabendo de alguma coisa, mesmo que intuitivamente, que você ainda não tinha parado para pensar. A sua ficha ainda não tinha caído. A Vera disse, sim, tem algumas. A Vera lembrou de algumas, várias aí, certo? Então, tem muita gente que não tem o corpinho perfeito, mas que se veste bem. Tem gente, inclusive, que tá passando para você uma impressão de que o corpo delas é melhor do que realmente é. De biquíni pode ser que não seja tão, né, do jeito que você imagina que seja, mas com a roupa fica chuchuzinho, né? Fica legal, só o filé. Então, você também pode fazer isso, né? Por que não? Se for pra gente se sentir melhor, se for pra gente se olhar no espelho e se sentir mais confiante, mais segura. Até a nossa postura muda quando a gente tá se sentindo mais segura e mais confiante com o nosso look. Boa noite, Eliette, do Piauí. Legal. Do Piauí aqui, legal, gente. Sempre tem muita gente. Hoje eu acabei nem perguntando de onde vocês são. Vão mandando aí nos comentários enquanto eu vou explicando, viu? Mando o estado e a cidade de vocês. Geralmente tem muita gente do Sudeste, muita gente do Nordeste e muita gente do Sul. Aí quase não aparece aí Centro-Oeste e Norte. E eu sou do Norte, gente. Eu sou de Tucuruí, Pará. Então vamos lá. Por que então, né, que essas pessoas descobriram, por que elas conseguem se vestir bem mesmo não tendo o corpo perfeito? Provavelmente elas sabem coisas, alguns conceitinhos que vocês não sabem. São Paulo, Brasília, olha, Brasília, Centro-Oeste, 2 já de Brasília. Belo Horizonte também. Então, gente, quais conceitos são esses? Sul, Minas, Natal, legal, gente. Que conceitos são esses, então? Anotem aí, se vocês tiverem algum papelzinho e caneta ou lápis, anotem os conceitos que são importantes para vocês saberem, né? E parar de achar que o problema é o corpo de vocês. Começarem a entender que vocês podem usar as modelagens, os elementos, a ilusão de ótica a favor de vocês, como uma maquiagem do corpo, tá? Então, são 3 conceitinhos muito importantes. O primeiro deles é ilusão de ótica. Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Floripa. Olha, tem uma tucuruiense aqui, minha conterrânea, Grazi. Que legal, gente. Tá bom, agora não digitem mais aí, não. Mogi, São Paulo, Paulista, eu fico querendo ler. Então, agora eu quero que vocês prestem atenção nos conceitos que são importantes, né? Já que a ficha já caiu, que vocês já deram graças a Deus por terem essa percepção de que a roupa pode sim mudar o nosso corpo, tá? Não fiquem tristes com isso, gente. Não fiquem. Isso é ótimo, isso é bom. Porque assim você pode maquiar seu corpinho aí do jeito que você quer, tá? Então tem que dar graças a Deus. E Papai do Céu criou um negócio chamado ilusão de ótica. O nosso olho é bobinho, ele se engana fácil. É pior que o nosso coração, minha gente. Oh, meu Deus, o meu então. Então, o olho da gente, ele é bobinho, ele se engana, entende? A gente vê uma coisa e o nosso cérebro entende diferente. A gente fica... É uma ilusão, entendeu? É uma ilusão que você não tem barriga, uma ilusão que o braço é fininho, uma ilusão, entende? Então a gente vai criar ilusões mesmo de ótica, né? E não só a gente vai perceber essa ilusão, como todo mundo. Todo mundo vai perceber o seu corpinho diferente aí, mais elegante, mais bonitinha, né? E aí depois, menina, depois de feito, de apaixonado, pronto, tá entregue. Então vamos criar a ilusão, né? Não? Vamos criar essa ilusão aí. E como é que você vai criar isso? Por que que isso acontece? Porque o nosso olho, gente, o nosso cérebro é preguiçoso, não é o olho, não é nem o olho, é o cérebro. Ele é preguiçoso, ele deduz algumas coisas rapidamente, tá?
Então, ele vai fazendo associações. O nosso cérebro trabalha com associações o tempo inteiro, até mesmo nos processos de aprendizagem. Sabe, quando a gente estuda alguma coisa, você aprende mais rápido quando você vai fazendo associações. Eu, inclusive, sou autodidata, eu aprendo com uma facilidade muito grande. Eu até corrigia o professor na faculdade, né? Eu fiz engenharia civil. Por quê? Porque eu tenho muita facilidade de fazer essas associações. Eu tenho uma memória muito boa, inclusive por causa disso. E é um dos truques de memorização fazer essas associações. Só que eu faço isso de forma bem intuitiva mesmo, né? E isso é muito bom. E o nosso cérebro, fazendo essas associações, ele começa a criar ilusões na cabeça dele só para economizar energia, tá? Então, o nosso corpo, ele foi criado para economizar energia. Olha só, quando a gente tem que passar por uma passarela, né? Tá uma rua, uma avenida cheia de carros, uma avenida importante, que passa carro toda hora, e tem a passarela que você precisa subir, né? E atravessar essa avenida. Não tem um monte de criatura que não quer subir a passarela e quer tentar atravessar ali no meio daqueles carros, passando em velocidade ou num fluxo muito grande, né, de tráfego, e mesmo assim a bendita da pessoa quer passar. E você mesmo às vezes fica com vontade de fazer isso. Por quê? É o teu cérebro gritando: te esforça menos, menina. Aqui não precisa subir, só ir ali, vai dar certo. Então o cérebro, ele é preguiçoso, né? Ele quer que a gente economize energia o tempo todo. Se tem um gramado, em algum lugar que é uma quina, e aí você quer atravessar, você, em vez de fazer o L, todo mundo passa ali no meio, fica um caminho na grama. Se não tem um alambradinho, pode contar que vai ter um caminhozinho na grama para a pessoa economizar 10 metros, às vezes menos que 10 metros, mas ela vai querer economizar, não é? Então, quando tem faixa, que você tem que primeiro atravessar numa faixa assim, depois atravessar numa assim. Quem que já não atravessou assim na diagonal? Então, é normal. A gente foi criado para isso, para economizar energia. E aí, o cérebro da gente prega essas pecinhas e o nosso olho nos engana, entende? A gente vê uma coisa achando que é daquele jeito, mas na verdade não é. No meu curso, mesmo no meu curso que eu tenho, eu mostro várias ilusões de ótica, né? Algumas ilusões de ótica para você entender que isso realmente acontece. Mas eu acredito que vocês também já tenham visto em algum lugar alguma brincadeira a respeito de ilusão de ótica, ou mesmo na escola já tenha aprendido algo do tipo. Então, né, eu imagino que vocês já saibam o que é isso. E é por causa da ilusão de ótica que as roupas criam também essas ilusões a respeito do nosso corpo, tá? Então, cores escuras vão sim afinar, cores claras vão ampliar, porque cor escura faz o quê, gente? Absorve luz. Nisso que esse objeto que tem uma cor escura absorve a luz, e é por isso que a gente enxerga ele escuro, né? Porque ele está absorvendo luz. A gente tem a sensação de que esse objeto também é menor, mais retraído. O que é o branco? Não é a junção de todas as cores, a reflexão de todos os comprimentos de onda de cores? Então, o branco e as cores claras em geral, eles estão refletindo mais luz. E aí os nossos olhos enxergam aquela determinada cor, né? Clara. E isso essa reflexão faz também que a gente enxergue aquele objeto sendo maior, tá? Mas não é só isso. Não é só cor. Existem outros elementos aí dentro da ilusão de ótica aplicada às roupas. Linhas, estampas, modelagens. E aí, como muita gente conhece alguns desses truques, acaba usando os truques de maneira errada. Eu tinha uma aluna que se chama Daniane. Vou anotando, eu vou dar algumas dicas de posts para vocês procurarem no meu feed.
vão anotando para vocês entenderem bem depois o que eu tô falando, tá? Eu tinha uma aluna chamada Daniane. A Daniane, ela se vestia toda de preto, gente, toda de preto, porque ela é baixinha e é gordinha. E ela tinha uma barriga que ela gostaria de disfarçar. Ela achando que vestindo toda de preto ia aparentar mais magra, estava, na verdade, ficando mais baixinha, mostrando a barriga dela, sem saber. Não por causa do preto, porque o preto estava correto. Só que ela estava usando as modelagens erradas. Como assim, Mirna, as modelagens erradas? Ela estava usando um tipo de tecido e de modelo de roupa que mostrava, evidenciava tudo que ela queria esconder. E fazia o corpo dela ficar assim, né? Ou seja, mais estreito para cima, gordinha aqui na barriga e mais estreita para baixo. Entendeu? Por quê, gente? Porque ela não conhecia outros conceitos que eu vou falar aqui para vocês, que são proporção, tá? E modelagens. Proporção e modelagem. Então, ilusão de ótica, né? É o primeiro conceito que vai fazer você conseguir se vestir fazendo uma maquiagem no seu corpo. Proporção e modelagem. O que é proporção, gente? É o quanto uma coisa é a relação de tamanho entre dois objetos. Isso que é proporção, né? Relação de uma coisa em proporção à outra, né? Relação disso em relação ao todo. Por exemplo, de uma parte um todo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pronto, já sei. Isso aqui, olha. Esse colar aqui é um maxi colar adequado para o meu tamanho, tá? Isso, eu já falei isso numa live sobre acessórios, que os acessórios também têm que ser proporcionais ao seu tamanho. Se eu usando um maxi colar assim bem grandão, olha, que pegasse mais da metade do meu rosto, a relação de tamanho entre esse objeto e o meu rosto, né, seria desproporcional. Estaria grande demais para mim. A relação de tamanho entre esse objeto e o meu rosto está proporcional, certo? Então, e aí quando é que eu vou saber, Mirna, se é proporcional ou não? Ah, gente, tem jeito de saber, tá? Mas isso é assunto lá dentro do meu curso. Mas, bem, o que eu quero que vocês entendam é, se você for pequena, use roupas menores. Use bolsas menores, use jaquetas menores, use colares menores, tá? Use cintos mais finos. Se você for grande, use tudo proporcional também. Aumente o tamanho das coisas. Porque se você for grande demais e usar um maxi colar, mas que pra você ele parece pequenininho, você vai parecer maior ainda. Você vai parecer maior ainda. Entendeu? Porque esse colar, em relação a você, está pequeno demais. E o cérebro enxerga em proporção. Aí, o que é modelagem? Toda roupa, gente, tem várias costuras, né? Olha, aqui tem uma costura, aqui tem outra. A roupa, ela é formada de pedacinhos. Vários pedacinhos que se juntam para formar aquela peça. Isso se chama molde, né? É o molde da roupa. Lembra daquelas revistas, Moda Moldes, Manequim, que vinha aquelas páginas cheias de desenhos? Aquilo é o molde da roupa. Então, o mesmo modelo de peça, por exemplo, aí o que é o modelo? Pantalona. Pantalona é um modelo de calça, tá? O mesmo modelo pode ter diferentes modelagens, diferentes moldes, diferentes desenhos que vão ser recortados e costurados. Então, se você experimentou uma pantalona que você não gostou no seu corpo, não desista assim tão fácil. Não desista assim tão fácil, tá? Porque aquela modelagem pode não ter vestido você bem, mas outra modelagem, outro molde vai vestir você melhor, entende? Então, essa minha aluna, ela vestia tudo de preto, mas com modelagens erradas para o corpo dela. Modelagens que
evidenciavam a barriga dela, né? E hoje ela consegue se vestir parecendo muito mais alta, muito mais alongada. E sabe o que é melhor? Por ela ter entendido de modelagem, gente, por hoje ela saber exatamente qual a roupa que faz a mágica que ela quer no corpo dela, ela não precisa mais se vestir toda de preto. Hoje ela usa roupas claras, usa roupas coloridas, porque isso faz muito mais, isso faz bem a ela, combina muito mais com a personalidade dela. E ela é maquiadora. E por ser maquiadora, ela precisava transmitir um pouquinho de criatividade na imagem dela, né? Então ela conseguiu usar cores vivas, usar combinações coloridas, ela conseguiu usar cores claras, que ficam uma aparência também mais acessível. O preto deixa a gente com uma carinha mais distante, mais metida, mais autoritária. E não era a imagem que ela queria passar. Ela queria passar uma imagem de criatividade, acessibilidade. E ela conseguiu inserir outras cores, né, no guarda-roupa dela, por entender de modelagem. E entender quais as modelagens iriam ficar bem no corpo dela, certo? Ia fazer a mágica que ela gostaria de fazer no corpo dela, ok? Tem outro conceito que é muito importante vocês descobrirem, vocês conhecerem, que eu acredito que muitas de vocês conhecem, eu quero saber, tá? Vamos lá. A Dani falou assim, já aconteceu comigo com a calça mom jeans, sempre amei, mas era difícil achar uma modelagem que ficava boa em mim. Todas que eu via eu provava e acabei achando algumas, tudo depende da modelagem mesmo. Exatamente, Dani, tudo depende da modelagem. E aí quando você entende sobre isso, quando você entende um pouquinho sobre modelagem, você economiza tempo, né? Você não vai precisar vestir 1001 peças até achar aquela que você vai dizer, nossa, essa aqui ficou ótima, que você não sabe nem o porquê. Então, quando você sabe o porquê, você economiza tempo. Você vai levar para o provador só aquelas peças que você já sabe que vão vestir bem o seu corpo. Você vai conseguir avaliar isso, né? Então, você não vai precisar levar um monte de peça, tá? Pro seu provador lá na hora de comprar. E nem vai levar a peça errada. E nem vai ficar achando que o problema é o seu corpo, que é pior ainda, né? Não vai ficar achando que não tem jeito pra você. Não é bem assim. Tem jeito sim, tá? Você, com o corpinho que você tem hoje, você pode sim ficar muito bonita e elegante, se sentir muito bem na frente do espelho, tá? Então, gente, outro conceito, né? Já falei 3, já falei ilusão de ótica, já falei proporção e já falei modelagem. Tem um outro conceito muito importante aí, que é tipo de corpo. Vocês já ouviram falar em tipos de corpos? Quem já ouviu falar, coloca aí pra mim nos comentários sim. E quem não ouviu falar, coloca não. Quero saber se quem tá chegando aqui é nova ou já é minha seguidora. Minhas seguidoras provavelmente já ouviram falar de tipos de corpos. Mas quero saber se tem gente nova aqui. Então, coloque aí não se você nunca ouviu falar disso. E coloque sim se você já ouviu falar, tá? Tipos de corpos, gente, dentro da consultoria de estilo e imagem, são 5 padrões. Dentro dessa, a Vanessa não, ó. Então, tem gente que nunca ouviu falar. A maioria já, né? Mas tem algumas que não. Então, o que são esses 5 tipos de corpos, né? 2 consultoras de estilo e imagem, né? 2 pessoas que estudavam sobre moda de uma maneira mais autêntica e não essa moda das tendências. Uma moda mais autêntica, mais direcionada para o estilo próprio da pessoa, para a comunicação que aquela pessoa quer passar. Lá na década de 70, elas criaram 5 tipos de corpos. Isso foi uma simplificação. Nós somos milhões, bilhões de mulheres nesse mundo, né? Somos muitas. Então, é lógico que a gente não vai se encaixar perfeitamente nesses tipos de corpos. Isso é óbvio, mas precisa ser falado, porque muita gente não se atenta para isso e fica desesperada porque não consegue saber seu tipo de corpo, tá?
Então, elas criaram simplificações dos corpos femininos, tá? Simplificações. Nessas simplificações, elas colocaram 5 tipos, que é o corpo oval. O que seria esse corpo oval? É o corpo que ele tem a medida, e esses 5 tipos de corpos, eles levam em consideração 3 medidas do nosso corpo. E essas 3 medidas são só assim, olhando de frente. É um tipo de corpo que o desenhinho que sempre aparece pra gente nos livros, né, de consultoria, é um desenhinho bidimensional, ou seja, de uma única dimensão, um desenho chapado, tá? Que leva em consideração 3 medidas: a largura dos ombros, a largura da cintura e a largura do quadril. 3 medidas. Aí o corpo oval, o que é o corpo oval? É aquele corpo que a largura dos ombros e do quadril são praticamente da mesma largura e o do quadril é um pouco mais largo. Então, é uma pessoa que tem a cintura larga, né? E fica aquele corpo oval, por isso o nome. Aí, o que é o corpo ampulheta? É que faz realmente aquele desenho de uma ampulheta, como se fossem 2 triângulos, né? Um triângulo assim de cabeça para baixo e outro assim. Então, a largura dos ombros e a largura do quadril, elas são maiores que a largura da cintura. E elas são proporcionais entre si. Aí, existe também o corpo triângulo. O que é o triângulo? É que a largura do quadril é bem mais larga do que a largura da cintura e dos ombros. E aí, fica um corpo triângulo. Gente, a Flávia me fez um pedido aqui, olha, tenho bebê e nesse horário não consigo acompanhar. Deixa a live gravada, por favor, para as mamães que querem sair da legging. Ai, Flaviane, olha, vamos fazer o seguinte, se essa live bater aqui 50 pessoas fixas aqui, 50 não, que tá quase, 55 pessoas que fiquem aqui, ó, direto, que não baixe disso, eu deixo a live gravada. Então, vocês vão ter um trabalho aí de encaminhar essa live para as amigas de vocês, para a mãe, para a tia, tá bom? Vamos fazer assim? Toda vez, eu posso até deixar gravada, desde que a gente alcance uma meta aí de gente aqui dentro da live, tá? Tá bom, Flaviane? E, Flaviane, a live, são lives de aquecimento que não vão ficar gravadas, né? Talvez sim, talvez não, vamos ver aí. Mas as aulas da Maratona Estilo e Elegância vão ficar gravadas. As aulas são ao vivo, nesse mesmo horário de 18h30, mas elas vão ficar gravadas e vão ficar disponíveis por 7 dias, tá? Só que é assim, gente, segunda-feira vai ter uma live, aí terça, uma live não, a aula, né? A aula da Maratona Estilo e Elegância. Então, segunda vai ter uma aula, aí terça não vai ter live. Aí quarta vai ter outra aula, aí sexta vai ter outra aula e domingo vai ter outra aula. Domingo, as aulas vão sair do ar. Então, se você deixar muito para cima da hora, né, e for ver as aulas só no sábado, por exemplo, só no final de semana, você vai ter pouco tempo para ver as 4 aulas. E o legal dessas aulas é que elas são sequenciais. Elas têm um conteúdo que vai na sequência, entende? Uma aula precisa da outra. Você precisa do entendimento da primeira para conseguir ver a segunda, para conseguir ver a terceira. E aí é bem melhor, né? Não é uma aula de um conteúdo solto. É realmente um mini curso, tá bom? Um mini curso gratuito. Então, as aulas do mini curso vão ficar gravadas, ok? A Mari falou assim, chegou 55, tem que chegar mais, mas só que tem que ficar, ó, ficou 53, né? Então tem que ficar, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, que eu até me perdi um pouquinho no que eu tava falando. Tava falando dos 5 tipos de corpos, né? Aí tem o tipo de corpo que é o triângulo e tem o tipo de corpo que é triângulo invertido. Qual que é o triângulo invertido, gente? Ó, é como se fosse um triângulo de cabeça para baixo. É aquele corpo em que a largura dos ombros é bem maior do que a largura ali do quadril, certo? Então, a pessoa fica como se fosse um triângulo invertido mesmo. Ela é bem maior para cá para cima. E existe aquele corpo que a gente chama de retângulo, que as 3 medidas são praticamente iguais. A pessoa não tem uma cinturinha bem marcada,
mas também não tem um quadril largo demais e nem os ombros largos demais, ok? Então, é assim que a gente começa a pensar o nosso corpo, tentando descobrir qual desses 5 tipos de corpos é o nosso. Por quê, Mirna? Por que isso é importante? Porque a partir daí, né, de você entender as proporções do seu corpo, você pode colocar modelagens ideais para criar ilusões de óticas que você queira. A Marília falou uma coisa aqui muito pertinente, muito importante, olha só. Marília falou, eu sou retângulo com mais volume no seio. Marília, isso que você falou, eu já ia falar um pouquinho mais pra frente, mas você deu uma adiantada no assunto, viu? O que é isso que você falou? Você tá falando de volume. E essa é a falha dessa teoria dentro da consultoria, que foi criada, gente, lá na década de 70 e até hoje ninguém mudou essa bagaça. E eu sou doida pra fazer um livro, escrever um livro falando mais um pouquinho sobre isso, né? Criando alguns padrões. Claro, a gente tem que criar simplificações. Não sei se tem alguma engenheira por aí, se tiver, levanta a mãozinha. Eu sou engenheira civil, então vocês sabem, né? Dentro da engenharia, a gente usa muitas simplificações, né? Para substituições, para fazer cálculos. Então, a gente usa isso. E dentro da consultoria também, que são essas simplificações dos 5 tipos de corpos. O problema é que essas simplificações que estão sendo usadas aí há muitos anos, há várias décadas, elas não evoluíram, tá? Elas não evoluíram para simplificações tridimensionais. Elas continuam aquelas simplificações 2D, chapada. Eu quero saber quem é uma folha de papel aqui. A gente não é uma folha de papel, né? Chegou, legal, chegou em 60, manteve. Se não baixar de 55, eu vou deixar a live gravada, tá, gente? Então, vamos lá. Vou deixar gravada, se não ficar baixando muito aí. Vão mandando pras amigas, para não baixar a live, tá bom? Então, gente, você é tridimensional, como a Marília falou. Eu sou retângulo, mas eu tenho seio grande, eu tenho seio volumoso. Ou seja, de ladinho, quando a Marília se vira, ela não vai... As modelagens para ela, se ela pegar só aquela listinha de modelagens ideais para o tipo de corpo retângulo, não vão atender ela perfeitamente. Porque ela possui outras particularidades, né? Que no caso, não sei se ela quer ou não, mas pode ser uma vontade dela de tentar reduzir um pouco o tamanho dos seios. Então, é uma ilusão de ótica possível de fazer, sabiam? Reduzir um pouco o tamanho dos seios. Você pode reduzir ou aumentar qualquer coisa aí no seu corpo. Então, se a Marília pretende reduzir um pouco o tamanho dos seios, ela não vai poder usar a listinha de modelagens que diz lá no livro da consultoria. Lá no livro, né, na cartilha, no beabá lá da cartilha para o corpo retângulo, tem modelagens que vão aumentar a parte de cima. Se aumentar a parte de cima, a Marília pode se sentir desconfortável, apesar de o corpo dela ser retângulo, porque ela tem os seios grandes, tá? Olha só, eu tenho alunas que são ampulhetas, tá? Ampulhetas. O que é ampulheta, gente? Ó, pensa mesmo numa ampulheta. Ela tem a cintura fina marcada e a largura dos ombros e a largura do quadril é ali proporcional, quase do mesmo tamanho. Só que mesmo sendo ampulheta de frente, né, o desenhinho da pessoa assim de frente a uma ampulheta, ela tem uma barriguinha. E lá na cartilha, no beabá lá do livro da consultoria de estilo, diz que o corpo ampulheta pode usar roupas coladas, pode marcar bem a cintura, pode usar saia lápis, pode usar vestido tubinho. E essa minha aluna, por exemplo, que é ampulheta e tem uma barriguinha que quer disfarçar, se ela usar esse tipo de roupa, ela vai mostrar a barriga dela. E ela vai ficar desconfortável, porque é uma coisa que ela quer disfarçar. Ela não quer mostrar que ela tá barrigudinha, ela quer disfarçar, fazer a maquiagem no corpo,
Assim como a gente faz maquiagem na cara e disfarça as espinhas, disfarça a olheira, ela também quer disfarçar a barriguinha, né? E aí, é aí que tá o problema. É aí que mora essa falha, né, nessa teoria aí da consultoria em relação aos 5 tipos de corpos, porque o nosso corpo não é apenas de 2 dimensões, ele tem várias dimensões. Nosso corpo é um volume e não um objeto plano, né? A Mari diz, o que é isso, Márcia? Não entendi. A Luciana disse, sou muito quadrilho, muito grande. Acho que ela quis dizer que tem um quadril muito grande. Nívia, a Nívia disse assim, jura? O que, Nívia? O que eu juro ou não juro? Não entendi. É o meu caso. Olha, a Milene disse que esse é o caso dela. A Cris falou, barriga que ficam pedindo se tá grávida. Tem, Cris! Eu já tive alunas com esse tipo de barriga aí, viu? Cris, anota esse nome aí. É Jaqueline. Jaqueline. E sabia, Cris, que essa minha aluna, Jaqueline, tem no feed. Vai dar uma procurada depois aqui no feed, tá? Essa minha aluna Jaqueline, de frente, ó, ampulheta. De frente ela é ampulheta. Só que ela tem diástase. Ela tem uma diástase severa na barriga toda. O músculo dela todo separou na gravidez. E quando ela vira de ladinho aqui, ó, a barriga dela ultrapassava, inclusive, a linha do seio. Ultrapassava não, ultrapassa ainda até hoje. E ela faz fisioterapia, ela já fez exercícios para tentar reduzir, mas não adianta. A fisioterapeuta dela disse que o caso dela mesmo só com cirurgia. Então, a barriga, inclusive, ultrapassa a linha do seio aqui, ó, tá? E todo mundo perguntava pra ela se ela estava grávida. Perguntava quantos meses está grávida. E ela não estava grávida. Isso era uma coisa que incomodava muito ela. Muito mesmo. E ela fez uma live já comigo. Então, você pode dar uma procurada também. O nome dela é Jaqueline, tá? Então, ela conseguiu disfarçar com as modelagens que a gente propôs, né? Que ela conseguiu aprender. Ela entendeu de modelagem, entendeu de ilusão de ótica, entendeu o tipo de corpo dela. E agora ninguém pergunta mais. Aí na live ela fala que ninguém pergunta mais se ela tá grávida, que ela conseguiu disfarçar a diástase dela, né? E hoje ela se vê bem, ela se sente bem quando ela se veste para ir pro trabalho. Ela se sente bem, bonita e elegante. Todo mundo se queixando aí, olha. Minha barriga é isso. Eu sou retângulo, cintura fina e bumbum avantajado. Como disfarçar o volume do seio. E, gente, são tantas coisas, né? São tantas dicas. Tem dica pra tudo. Que, na verdade, não é dica, sabe, gente? É entendimento. Você não precisa de dica, você precisa de entendimento. Porque se você usa um decoreba, você pode se ferrar aí na hora de usar esse decoreba. A minha aluna que usava tudo preto, ela usou um decoreba de que preto emagrece. Mas ela não tinha o entendimento da ilusão de ótica como um todo. O entendimento do que cada elemento das roupas criavam no corpo dela. E aí ela estava só apenas com uma informação. E essa uma informação não vale. Eu não acabei de dizer que realmente preto emagrece? Que realmente cores claras engordam, ampliam o volume? Mas se você tem entendimento de outras coisas que as roupas também fazem, que outros elementos das roupas criam no seu corpo, porque não é só cor, é linha, é modelagem, é estampa, é tecido, né? Então, é caimento de tecido. Tem muitos elementos que criam ilusão de ótica no seu corpo. Então, se você fica decorando só um tipo de coisa, só um tipo de elemento, você não pode, o tiro pode sair pela culatra. Você mira num lugar e acerta outro, né? Ela tava mirando na cor ali
conseguir emagrecer e tava era parecendo mais gorda. Tava evidenciando o tipo oval, entende? Então, não adianta você ficar só num tipo de elemento. Não, você tem que entender mesmo o que cada elemento cria no seu corpo, tá? Se você entende isso, aí você consegue equilibrar. Como ela conseguiu equilibrar, que agora ela consegue usar roupas claras, consegue usar roupas coloridas, que teoricamente ampliam mesmo, só que ela usa outros elementos para conseguir disfarçar e consegue disfarçar muito bem. Hoje ela parece bem mais alta, bem mais alongada e parece com o corpo ampulheta. Ela não parece mais o corpo oval, ela parece o corpo ampulheta. Entenderam? Então, é isso. Por isso que não basta decorar. Você precisa de um entendimento aprofundado de tudo isso que eu falei aqui, né? Sobre as particularidades do seu corpo. Não adianta só descobrir seu tipo de corpo. Isso é importante, mas não é a única informação. Você tem outras coisas para descobrir sobre o seu corpo. Porque o seu corpo não é plano, o seu corpo é tridimensional, tá? A Lu Gonçalves perguntou se colares ajudam a disfarçar. Tudo, Lu, vai criar uma ilusão de ótica no seu corpo. Exatamente tudo. Terceiras peças, blusas, se a blusa é colada ou não faz diferença. O tecido faz diferença, porque tecidos diferentes têm caimentos diferentes. Então, quando você acerta na modelagem, você precisa que essa modelagem seja do tecido certo também. Porque a mesma modelagem, e eu já expliquei aqui o que é modelagem, né? Aqueles moldes que a gente via nas revistas de manequim, moda moldes. Então, a mesma modelagem em tecidos diferentes vão fazer efeitos diferentes. Uma malha não cria o mesmo efeito de um crepe. Uma musseline não cria o mesmo efeito de um crepe mais grosso, por exemplo, um crepe bubble, né? Não cria o mesmo efeito de um jeans, não cria o mesmo efeito de um brim. Entenderam, gente? De uma sarja. Então, você precisa entender de tecido. O tricoline e a cambraia são dois tecidos parecidos na aparência, mas que têm caimentos diferentes. Então, um tricoline vai servir para um determinado tipo de corpo e uma cambraia vai servir para outro corpo, em outra modelagem. Entenderam? Então, isso faz muita diferença. A Lu Gonçalves perguntou como descobrir seu tipo de corpo. Lu, aqui também no meu conteúdo, eu já fiz um post, um videozinho para você descobrir seu tipo de corpo. E todas as minhas postagens, gente, têm títulos. Então, comecem a procurar pelos títulos. Quando acabar a live, entrem lá no meu perfil, aqui mesmo no Instagram, e vão lendo, vão passando para baixo lendo os títulos. O título que te atrair, você clica e vê, né, aquele conteúdo. E lá, mais embaixo um pouquinho, não é uma postagem tão recente assim, mas eu já fiz uma postagem para você descobrir seu tipo de corpo, tá? Você só vai precisar de 2 cabos de vassoura. Você só vai precisar de um espelho e 2 cabos de vassoura, você vai conseguir descobrir aí seu tipo de corpo, tá? Que eu já ensinei isso, só arrastar para baixo que você vai achar essa postagem. Então, gente, mas aí, Lu, só um detalhe, antes de eu passar aqui pro próximo ponto, só um detalhezinho, Lu. Lembra que teu corpo é tridimensional, tá? Teu corpo não é bidimensional, não é plano. Você vai descobrir seu tipo de corpo fazendo isso, mas esse tipo de corpo aí tem uma falha, que ele é plano, é como se seu corpo fosse plano, tá? Então, você precisa entender a fundo de ilusão de ótica para conseguir disfarçar outras coisas que você quer no seu corpo, ok? A Nívia disse legal, a Rosa disse que tá ansiosa para colocar tudo em prática. Pois é, gente, não percam a maratona do estilo e da elegância, que vão ter alguns exercícios práticos, tá bom? Para vocês fazerem lá, tá? E é gratuito, são 4 aulas gratuitas, mas vão ter alguns exercíciozinhos práticos, beleza?
Bem, então já falei aqui, né, por que que não adianta decorar, por que que você precisa entender, porque um elemento da roupa vai sobressair ao outro, eles vão se equilibrar. Então, você precisa entender a fundo. Se você não entende a fundo, se você fica só no decoreba, você vai mirar no gato e vai acertar no cachorro. Você vai mirar no disfarçar seio e vai aumentar o seio. Você vai mirar no disfarce da barriga e vai, de repente, estar evidenciando, tá? Então, cuidado, não é só decorar, não. Você precisa entender sobre todos eles, bem entendido mesmo, para você conseguir fazer esse equilíbrio, ok? A Nívia falou que aula maravilhosa. Obrigada, Nívia. Obrigada, que bom que vocês estão gostando. Se mais gente estiver gostando, aperta no coraçãozinho aí pra eu ver se tá agradando todo mundo. Ó, acho que não tô agradando muito não, que não teve coração. Cadê os corações? Ah, agora, tá bom. Que bom, então, que bom que vocês estão gostando. Então, gente, qual é o jeito errado de você aprender, né, a usar truques para disfarçar ou valorizar o seu corpo? Qual é o jeito errado? O jeito errado é você querer fazer... A Vanessa disse que tá amando. Que bom, Vanessa. Qual é o jeito errado, gente? O jeito errado é você querer decorar, você confiar plenamente que o seu corpo é aquele plano, né, bidimensional, e acabar usando truques, mirar no gato e atirar. Como é que eu falei agora? Mirar. Ah, gente, não vai mirar em nada não de bicho, né? Coitadinho, negócio de atirar em bicho não. Vamos usar outra analogia. O que a gente... Mirar no rico, acertar no pobre. No amor, gente, tô falando, né? Pra matar, não. Não. Tem duas níveis por aqui hoje, tem duas níveis. Então, gente, entenderam? Se você ficar nesse decorebazinho, você vai falhar aí, tá? Você não vai conseguir disfarçar contento. Então, o jeito certo é entendendo a fundo sobre esses conceitos que eu escrevi aqui, tá bom? Quem anotou, manda um resuminho aí nos comentários. Não precisa ser um resumo de cada um, mas só o que você precisa entender. Quais são os conceitos que você, né, tem que começar a entender, conhecer um pouquinho mais a fundo para começar a conseguir maquiar seu corpo. Esconder a barriguinha, afinar braço, engrossar canela ou alongar, enfim, tudo que vocês querem. O que eu faço no meu corpo, gente? Eu disfarço meu culote. Eu sou bem magrinha. Nas fotos, muita gente fala que eu pareço alta nas fotos. Eu pareço um mulherão. Não, eu sou bem minhonzinha. Sou bem pequenininha. Eu tenho 1,58 e às vezes eu peso em torno de 50 quilos, né? Às vezes fico ali. Às vezes chego no 49, às vezes no 52, mas ali em torno de 50. A Nívia disse, tudo é uma questão de conhecimento, né? Exatamente, Nívia. Exatamente. Entender que o corpo não é plano, Zilda, muito bem. Entender que o corpo não é plano, é isso aí, tá? Mas quais são os conceitos que eu falei, Zilda? Isso é um entendimento legal. Isso foi uma ficha aí que caiu, foi uma sacada sua, né? Que eu repeti aqui várias vezes. Mas os conceitos são, ó, vou repetir, tá? Vou repetir. São ilusão de ótica. Você precisa entender qual ilusão de ótica cada elemento das roupas cria no seu corpo. Cor é um elemento que cria ilusão de ótica. Tecido, caimento de tecido é um elemento que cria ilusão de ótica. Modelagem é um elemento que cria ilusão de ótica, tá? Que mais? Estampa é um elemento que cria ilusão de ótica. E vocês sabiam que dentro da estampa existem vários elementos? Por exemplo, o contraste entre o fundo da estampa e o desenho da estampa, isso faz diferença. O tamanho da estampa. Não tem aquele floral bem pequenininho e um floral grandão? Um floral pequenininho não vai fazer o mesmo efeito que um floral grandão,
Entenderam? Aí, outro erro que muitas das minhas alunas cometiam, e até tem um antes e depois de uma aluna minha aqui no feed, de uma bem plus size mesmo. Então, se você acha, mas comigo não dá. Comigo não dá porque eu não é só uma barriguinha, eu sou muito gorda mesmo, eu só fazendo uma cirurgia, uma bariátrica. Não, não é verdade, porque eu tenho alunas plus size grandes, de tamanhos grandes, que aprenderam a ficar super elegantes, tá? Então, e essa, inclusive, errava também, porque ela usava o tal do decoreba. Porque ela tinha visto em algum lugar que listras verticais alongavam e emagreciam. Aí ela tava crente usando um monte de roupa com listra vertical, achando, jurando que ela tava parecendo mais alta e mais magra. Na verdade, ela tava vendo que não estava, né? Então, o que ela achava, gente? Usando o truque errado, mirando no... Oh, meu Deus, eu preciso fazer uma analogia melhor do que atirar, né? Mas vamos lá, enquanto eu não acho uma analogia melhor, ela tava mirando no gato e acertando no cachorro, né? Porque ela não tava parecendo mais magra do que ela era. Por quê? Porque a modelagem tava errada. E o tamanho da listra também tava errado. Então faz toda a diferença. De repente, ó, em comparação, uma listra horizontal pode emagrecer mais a pessoa do que uma listra vertical, se o tamanho for bem diferente, aí bem discrepante, tá? Então, você não basta usar um decoreba, você precisa entender a fundo disso. A Kátia Vitória, que é uma aluna muito querida, falou que a aula de ilusão de ótica é simplesmente maravilhosa. Exatamente. A Vivian Perazio falou o seguinte: as pessoas que te auxiliam deviam dar mais atenção a esses problemas. Me deixaram no vácuo. Quais são os problemas? Quais são os problemas, Vivian? A Lu diz... Gostei! A Lu diz assim... A Lu diz assim, mirou no pombo e acertou no urubu. É igual, Lu, quer dizer que no pombo e no urubu não tem problema atirar. E, gente, tudo é bicho, tudo é animal. A Nívia falou, provérbio, mirar no que vê e acertar no que não vê. Eu acho que essa analogia tá melhor. Gostei, gostei. Então, ela tava mirando no que ela via e tava acertando no que ela não via. Era um ponto cego. Tá aí, gostei. Ela tinha um ponto cego ali. Ela entendia de ilusão de ótica em partes. Na verdade, ela não entendia, né, gente? Ela não entendia. É o ditado? Ah, tem um ditado que é assim? Mirou no pombo e acertou no urubu? Ah, tá. Não sabia. Eu amo você demais. Ai, tá certo. Então, gente, aí ela era um ponto cego, porque ela não entendia, na verdade, ilusão de ótica. Ela tinha decorado algo que ela viu em algum lugar, né? Que é só a pontinha do iceberg, que é a questão das listras verticais e horizontais. Então, ela tinha ali a pontinha do iceberg de informação. Sendo que, na verdade, abaixo da superfície tinha um mundo de conhecimento que ela não tinha. E que hoje ela tem, né? Ela adquiriu todo esse conhecimento. Ai, meu povo, vocês são demais. Todo mundo rindo aqui do urubu. Que bom, Lu. Ela disse que tá amando a aula. Que bom. Bem... E aí, qual é o jeito certo, gente? É o entendimento. Ela tava se iludindo. Ela tava se iludindo. Jurando que tava alongando, emagrecendo. Na verdade, ela nem tava jurando. Ela sabia que ela não tava conseguindo. E aí, sabe qual é o problema de você não conseguir, né? De você ver algum truque por aí, ver uma informação solta. Aí você, tá, legal, acredito nessa informação, vou aplicar. Aí você aplica do jeito errado, o que que acontece, gente? Quando você aplica do jeito errado, qual é o seu sentimento, qual é o seu pensamento? Eu não tenho jeito mesmo.
Nem esse truque que a consultora ensinou não dá certo pra mim, né? Então, aí lá vai a autoestima lá embaixo, lá vai você achar que você que é o problema, que não tem solução pra você, e não é verdade. Para todo o corpo tem uma solução. A Messiana disse, verdade, resulta numa frustração, exatamente. Então, se você tenta sem entender a fundo, você pode gerar essa frustração. E aí você acaba desistindo de se arrumar. Você acaba desistindo de ficar mais bonita, de se sentir bem ao se olhar no espelho, porque você acha que pra você não tem jeito, né? E não é verdade, tem. É só você fazer do jeito certo. Qual é o jeito certo, gente? É entender, né? Entender a fundo. A Verbena disse, alô, amiga Vivian Perazio. Também quero entender. Alô, amiga Vivian. Também quero entender, que eu não entendi o que a Vivian falou. Que se alguém não te respondeu, Vivian, que ela falou, não sei o que, você deveria orientar as pessoas que trabalham com você, porque me deixaram no vácuo. Se alguém não te respondeu, Vivian, a gente faz o máximo, assim, para conseguir responder todo mundo, né? Eu não sou sozinha, eu tenho uma equipe, nós já temos muitas turmas de alunas, a gente já tem 7 turmas, e a gente atende as nossas alunas todo santo dia. Todo dia a gente atende. Se elas mandam mensagem no sábado ou no domingo, eu estou respondendo elas. Tá? Se elas mandam mensagem à noite precisando da minha ajuda, se eu tiver podendo ajudar ali naquele momento, eu vou ajudar, pra mim não tem problema nenhum. Então, a minha prioridade é sempre responder minhas alunas, né? Porque elas é que fazem toda essa máquina aqui funcionar, tudo isso aqui girar. Se eu estou aqui conseguindo produzir um conteúdo gratuito pra você, não pense que eu tô trabalhando de graça. Porque eu tenho certeza que você não trabalha de graça. Então, eu também não. E ninguém trabalha de graça. E não é o varejo que me paga, né? Então, tem blogueiras de moda, por exemplo. Tem blogueiras de moda que, para as seguidoras, ela não tá cobrando nada. Mas ela tá cobrando de outro alguém. Quem é esse alguém? Quem é? Será que vocês conseguem sacar o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês? Quem é que paga as pessoas que estão trabalhando pra você sem te cobrar nada em troca? Será que ela tá de verdade trabalhando de graça? Você faria isso? Trabalhar de graça? Acho que em sã consciência nesse mundo ninguém, né? Então, quem é que paga elas? São as marcas, gente. É o varejo. É o varejo. Por que o varejo paga elas? O que o varejo tem... Aí o varejo é bonzinho? Ele tá fazendo caridade com a blogueira? Não, não sou. Os consumidores estão pagando o varejo, né? Meu Mundo Estilo falou, os consumidores. Não, os consumidores não estão pagando as blogueiras. E o varejo também não tá fazendo caridade. Então, a blogueira tá trabalhando pra quem? Pra você ou pra marca? Pra quem que ela tá trabalhando? As dicas que ela vai te dar, né? As ações que ela... O que ela quer quando ela te dá uma dica? Ela quer que você compre. Ela quer que você compre da marca que ela tá te indicando. Exatamente. Porque se você não comprar, ela vai perder o patrocinador dela. Ela vai perder. Né? Então, eu não trabalho para marca, eu não trabalho para o varejo. Então, como é que eu sustento o meu conteúdo gratuito? Pelas minhas alunas. É pelas minhas alunas. E elas aprendem de verdade. Eu não vou dar dica para fazer elas comprarem. Eu não venho aqui dar dica para você e você é que aprende também no gratuito. Por que você aprende no gratuito? Porque tem gente querendo resultado rápido e eficiente, que é quem entra no curso, né? Tem gente querendo resultado rápido e eficiente, aí entra no curso e sustenta o conteúdo gratuito que eu trago aqui pra você. Então, não é marca que tá sustentando. Então, eu não tô trabalhando pra marca. Eu não tô vindo aqui pra fazer você comprar desenfreadamente, comprar uma peça de roupa que vai ficar encalhada no seu guarda-roupa, que vai fazer você se sentir mal, porque você não ficou igualzinha a blogueira, porque, né, o corpo dela é diferente. Então, tem tudo a ver com o que a gente tava falando na aula de hoje. Tudo a ver.
né? Vocês precisam entender do corpo de vocês, de ilusão de ótica, dos elementos de cada um, entender a fundo e não só a pontinha do iceberg, para vocês conseguirem criar, se sentir bem, vocês conseguirem criar a maquiagenzinha que vocês querem aí no corpinho. E se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir bonita, tá bom? E aí, olha só, por que eu dei essa volta toda? Esse papo todo, porque alguém reclamou, era um nome até diferente, que agora eu esqueci. Reclamou que alguém deixou ela no vácuo. E o que eu quero dizer? Aline, minha aluna maravilhosa, curso nota 10, lives nota 10, Mirna nota 10. Obrigada, Aline. Minhas alunas que são nota 10 também. A Aline tá arrasando, meu povo. Cada look lindo que me deixa muito orgulhosa. A turma dela arrasa, turma 7 também. Zenaide disse, sou aluna, mas aqui ajudou bastante hoje. É isso aí, o conteúdo gratuito também ajuda muito, tenho certeza disso, não tenho dúvidas. Existem vários passos que a gente precisa sair. Quando a gente tá errando, né? Quando a gente tá mirando no pombo e acertando no urubu, pra gente chegar o dia até acertar no urubu, a gente passa por várias etapas. E eu já falei isso aqui também no Instagram, que eu falei que são as 4 etapas do conhecimento. As 4 etapas do conhecimento. E essa primeira etapa, que é a etapa errante, né? Que você mira no que vê e acerta no que não vê, é a primeira etapa. Então, digamos que a maioria aqui tá nessa etapa. A maioria tá aqui nessa etapa. E o conteúdo gratuito que eu trago aqui, ele é muito importante, porque ele leva você para essa segunda fase do conhecimento. Então, todo o trabalho que eu faço aqui no conteúdo gratuito é para tirar as vendas dos seus olhos. É para fazer você enxergar que você também pode, tá? Então, eu não venho aqui a serviço de uma marca tentando vender uma coisa para você, tentando vender uma ilusão para você, de que você vai ficar bem com aquela roupa porque eu fiquei. Não. Inclusive, muita gente vive me pedindo qual é a roupa que você tá usando, qual é a marca dessa peça, daquela outra, onde você comprou. Eu fico assim, extremamente triste, incomodada com essa pergunta, não porque eu não gosto de responder, mas porque eu tô vendo que a pessoa ainda tá, olha, com essa venda nos olhos, né? Não é por aí, tá? Não é por aí mesmo. E aí, gente, o curso, ele leva você da segunda etapa para a terceira. A segunda etapa é aquela que você já percebeu onde que você está errando. E você já entendeu que você pode alcançar um resultado excelente. Independente do corpo que você tem, independente da quantidade de roupas que você tenha, você pode conseguir um resultado excelente. Um guarda-roupa eficiente, conseguir ter uma imagem mais elegante. Entendeu? Então, você sai daqui, né? Você tira a venda dos olhos. É isso que eu faço aqui no conteúdo gratuito, tá? Mas, qual é a terceira etapa? A terceira etapa é você, digamos assim, acessar todo o conhecimento que está abaixo da superfície, né? E aí, eu faço isso lá no curso pago, para que eu continue trazendo também conteúdos valiosos aqui no gratuito, tá bom? E aí, qual é a quarta etapa? A quarta etapa, as minhas alunas, né, mais dedicadas, que ficam ali usando todos os conhecimentos, criando looks na prática, fazendo os desafios que a gente, né, passa vários desafios, elas vão chegar nas habilidades, no desenvolvimento das habilidades. Então, é isso. Então, se eu não conseguir te responder, né? Se alguém, ou eu ou alguém da minha equipe não conseguiu te responder, viu? Desculpa, mas às vezes não dá mesmo para responder todo mundo, principalmente por aqui, tá? Por aqui no gratuito. A Cirlei disse, gosto das suas dicas porque são dicas práticas e você faz com autenticidade. Obrigada, Cirlei. Disfarçar a barriga é mais difícil.
Nada é difícil quando você sabe fazer, né, gente? Difícil é quando você não sabe. Aí tudo fica difícil. Agora, quando você sabe, você vai lá certeiro, tá? Bem, gente, já passei 15 minutos aqui do meu horário e vou ter que encerrar a live. Mas muito obrigada, muito obrigada mesmo, tá? Por vocês estarem aqui. Amanhã tem mais live. Qual é o conteúdo da live de amanhã? Tem no meu post, eu não lembro aqui agora de cabeça. Mas amanhã tem live de novo com muito conteúdo legal. E vou fazer todos os dias agora, não todos os dias. Sábado é meu dia de descanso, então sábado eu não vou fazer live, mas vou fazer até sexta, aí domingo eu faço de novo e durante a outra semana todinha, até chegar no evento gratuito, tá bom? E vai ser sempre nesse horário. Fora do evento, né, fora do aquecimento, que a gente tá no aquecimento ainda, a gente ainda não chegou no evento, todas as lives são sempre às 20h30. Durante essas semanas de aquecimento, eu não vou fazer às 20h30, porque eu estou regravando o meu curso e a regravação, ela está ocorrendo às 20h30. Então, se eu fosse fazer todas as lives nesse horário, eu ia ter que trocar o horário das alunas e eu não vou fazer isso, né? Porque elas aqui são minha prioridade, eu já marquei esse horário, elas já estão acostumadas com esse horário, então eu vou manter o horário delas. Então, o horário daqui vai ser um pouquinho mais cedo, tá bom? Obrigada, gente. Ai, gente, eu que agradeço. Deus abençoe muito vocês também, que Ele nos proteja nessa fase tão difícil que a gente está vivendo, né? Nos mantenha com saúde, a nós e a toda a nossa família. Minha mãe vacinou esses dias, minha mãe e meu pai, eu até me emocionei. E que venha vacina para todos, né? E que a gente consiga superar tudo isso, essa fase, tá bom? Então, todo dia, com exceção de sábado, às 18h30, estarei aqui conversando com vocês. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, pelos elogios. Beijo e até amanhã.